A crucifixão e morte daquele que era chamado Deus. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós continuamos a nossa série de comentários a respeito do último debate que eu fiz lá no Vejam Só com o pastor Elias Soares. E nesse momento da série nós vamos avançar um pouquinho no estudo da história do cristianismo, no que tange a discussão da morte de Deus na morte de Cristo, beleza? Eu tenho pensado um pouco sobre como que eu vou expor algumas questões para vocês, uma vez que nós temos duas frentes importantes para cobrir aqui nessa série, nesse momento, e que eu preciso ter bastante sabedoria para lidar com elas, que basicamente tem que ver com a história da doutrina, por um lado, e com as discussões bíblicas que estão no pano de fundo dessa história do desenvolvimento da doutrina, tá? Então o que eu tenho pensado? Eu tenho pensado que eu vou mesclar na minha apresentação dessas questões um pouco de estudo da história da doutrina e um pouco de estudo bíblico. Então eu vou fazer esse vídeo hoje falando da história da doutrina, e no próximo a gente fala um pouco dos fundamentos bíblicos, das discussões bíblicas. Aí eu volto a falar um pouco mais da história da doutrina, e depois a gente volta a falar um pouco mais dos textos bíblicos, tá? Porque eu acho que dessa forma vocês vão aproveitar mais o conteúdo que aqui será preparado. Se eu fizesse uma extensa exposição da história da doutrina, muitos poderiam achar um pouco enfadonho e se perguntar, tá, mas no meio dessas discussões todas em relação à doutrina da Trindade, à doutrina da Cristologia, à doutrina da imortalidade da alma, cadê a Bíblia? E se a gente também focasse unicamente na Bíblia, a gente poderia perder um pouco de vista que esses assuntos já foram extensamente discutidos na história do cristianismo e já se chegou aí a certos consensos em relação a essa discussão como um todo, como por exemplo a ideia de que na morte de Cristo só morre a parte humana de Jesus e não a parte divina, e Deus, e etc. e tal. Esse é meio que um consenso, na comunidade cristã, tanto católica, quanto protestante, quanto adventista, e eu gostaria de desafiar um pouco esse consenso, não para afirmar o contrário do que esse consenso afirma, mas para celebrar um pouco do mistério daquilo que aconteceu na cruz de Jesus Cristo. E hoje a gente vai falar então sobre a morte e a crucifixão daquele que era chamado Deus. Inclusive esse título eu tiro aqui de uma das frases do nosso material de base nos nossos estudos aqui, que é o livro do Jaroslav Pelikan, Tradição Cristã, o surgimento da tradição católica do ano 100 ao ano 600, tá? Como vocês vão ver adiante, essa frase está num contexto bem interessante aqui desse livro, e a gente vai expor um pouquinho das questões para vocês. Só recapitulando, no vídeo passado a gente falou um pouco assim de que a doutrina da impassibilidade de Deus, tomada de empréstimo da filosofia pagã, tem um espaço importante dentro dessa discussão sobre a doutrina de Deus e a doutrina de Cristo, com essas implicações assim de complicar um pouco o meio de campo na hora da gente discutir se Deus morre em Cristo ou não. E a discussão também não tem nem só que ver com a ideia se Deus morre ou não, mas inclusive se Deus sofre ou não na cruz de Cristo, na tortura que Cristo passou, nos seus sofrimentos de uma forma meio que geral, Porque qual que era a ideia? A ideia era que na visão grega, Deus não poderia sofrer, porque senão ele não seria um ser supremo, ele seria um ser inferior, e um ser inferior não pode ser Deus, nesse aspecto. Então, nega-se que Deus tenha sentimentos ou sensações e etc e tal, e assim nega-se o seu sofrimento. Todavia, a palavra de Deus chama de Deus aquele que sofreu, Jesus Cristo,
E aí a gente já começa a perceber que existe uma certa tensão entre o desenvolvimento doutrinário da doutrina de Deus em termos de impassibilidade e a narrativa bíblica e cristã e etc e tal. Assim como também existe essa tensão quando você importa esses conceitos de imortalidade da alma para as discussões bíblicas, e elas embolam um pouco o meio de campo na hora da gente estudar esses assuntos. E é muito interessante que muitas vezes as pessoas que pressupõem que Deus é impassível ou que a alma é imortal tragam esses conceitos para a hora de ler o texto bíblico e querem enxergar essas coisas onde essas coisas não existem no texto bíblico. Então o pessoal quer enxergar um Deus impassível porque Deus falou eu sou o que eu sou lá em Êxodo 3, verso 14, por exemplo, que não fala nada do tipo eu sou impassível e não tenho sentimentos e não sofro e blá blá blá. Não é verdade? Mas, seja como for, é interessante a gente avançar na compreensão dessas discussões a partir da história do desenvolvimento da doutrina cristã. Então, assim, ó, eu vou passar algumas coisas aqui para frente, tá? Porque senão a gente não vai terminar nunca aqui essa série, tá? Eu queria muito ler aqui praticamente esse livro inteiro com vocês, esse livro é extraordinário, mas ele fala assim, ó, que a ortodoxia cristológica nos séculos IV e V da era cristã se deparou com a tarefa quase insuperável de atribuir nascimento, sofrimento e morte genuínos ao filho de uma divindade impassível, tá? Então o que ele está querendo dizer aqui em continuidade com aquilo que eu estou comentando resumidamente do vídeo anterior, é que quando se importou a categoria do Deus impassível para a discussão bíblica, os teólogos que queriam explicar a pessoa de Cristo nos séculos IV e V tiveram um problema praticamente insolúvel, né? nas suas mãos, que era de atribuir ao Filho de Deus verdadeiramente a experiência do nascimento, do sofrimento e da morte. Né? Então você percebe que a importação de um conceito estranho às escrituras, a discussão da teologia, torna impossível atribuir uma morte genuína ao Filho de Deus. Né? Por isso, um pouco desta ideia de que o divino em Cristo não morreu, inclusive com possíveis implicações de que o próprio que morreu não é Deus, né? Porque se Deus não pode morrer e Jesus Cristo morreu, então uma das conclusões possíveis desta dificuldade lógica é que esse que morreu não era Deus, não é verdade? Se você atribui divindade a esse que morreu, você tem que dizer que Deus morreu, ou que essa divindade morreu. Pelo menos em certo sentido, ou pelo menos num primeiro nível superficial da retórica destas questões. E é isso que nós vamos ver em desenvolvimento aqui na história da teologia cristã, beleza? Uma outra coisa que eu quero ler aqui nesse livro é que o Jaroslav Pelikan ele diz que uma característica surpreendente da teologia dos pais apostólicos era o fracasso em apreender a relevância da morte de Cristo. Aqui está na página 157. Então acho que eu vou começar a citar as páginas que eu estou lendo, porque vai que alguém compre o livro ou tenha o livro e pode acompanhar as discussões, tá? Então o que ele está dizendo? Que os pais da igreja demoraram um pouco para aprender de forma mais profunda a discussão sobre a morte de Cristo na cruz, né? E é daí, inclusive, que vão surgir um pouco das discussões da teoria da expiação, se o preço pago na cruz é pago para Deus, para o diabo, e como é que funciona, e como é que não funciona, Anselmo de Cantuária, e aquela discussão toda, que é uma discussão muito interessante da história da teologia cristã, beleza? Ok, galera. Então, pulando aqui um milhão de coisas que seriam legais dizer para você, mas que não dá para dizer, nós vamos entrar aqui no capítulo 4, tá? Que é aqui, ó, o mistério da Trindade, beleza? Então esse é o capítulo que nós vamos ler aqui algumas das primeiras folhas para vocês, e depois a gente vai continuar a leitura desse capítulo aqui, beleza? O ideal, inclusive, seria que nessa série a gente estudasse o capítulo 4 e o capítulo 5 inteiros, tá? Que é o mistério da Trindade, e o capítulo 5, deixa eu ver qual que é o nome aqui. Vamos abrir...
O capítulo 4 se chama O Mistério da Trindade. E o capítulo 5, só para vocês verem aí, é esse aqui, ó, a pessoa do Deus homem, beleza? Então é isso, a gente precisa dar uma estudada aqui nesses dois capítulos, eles são muito legais, super interessantes, aquela coisa toda, mas obviamente que aqui nós estamos falando de algumas centenas de páginas, pelo menos aí uma centena e pouco de páginas, que é bem desafiador de apresentar para vocês aqui num contexto de vídeo no YouTube, até porque a leitura desse material é um pouco densa, tá? Então nós precisamos ter um pouco de paciência e também saber que a gente não vai conseguir tratar a discussão na extensão que ela merece, mas a gente vai fazer o possível para tratá-la na extensão suficiente para vocês começarem a entender um pouco melhor as discussões. Aí ele diz assim, ó: o auge do desenvolvimento doutrinal da igreja primitiva foi o dogma da Trindade. Nesse dogma, a igreja vindicou o monoteísmo, que tinha estado em debate em seu conflito com o judaísmo, e lidou com o conceito de logos, sobre o qual tinha disputado com o paganismo. O elo entre criação e redenção, defendido pela igreja contra Marcião e gnósticos, recebeu condição de credo na confissão referente à relação do Pai com o Filho e à doutrina do Espírito Santo, cuja imprecisão foi acentuada no conflito com o montanismo. Ela também foi incorporada nessa confissão. Assim, a doutrina crida, ensinada e confessada pela Igreja Católica dos séculos II e III também levou à Trindade, pois o cristianismo nesse dogma traçou a linha que a separava do sobrenaturalismo pagão e reafirmava seu caráter como religião da salvação. No entanto, essa declaração sobre a relação do dogma niceno da Trindade nos séculos precedentes deu a impressão superficial de um abrandamento maior do que os fatos justificavam, pois a formulação e a reformulação do dogma foram trazidos à tona pelo debate doutrinal mais vigoroso que qualquer um já vivenciado pela Igreja. A questão central nesse debate é a afirmada de forma concisa como se segue: é o divino que aparece na Terra e reúne o homem com o Deus idêntico ao Divino Supremo, ou é um semideus? A controvérsia a respeito dessa questão ocupa a maior parte do século IV. Então, o Jaroslav está dizendo que a doutrina da Trindade é um dos ápices do pensamento cristão, e conhecer a história dessa doutrina é entrar um pouco assim nas entranhas do desenvolvimento da fé cristã, beleza? Ele chama esse debate que vai conduzir à crença trinitária do debate mais vigoroso em termos doutrinários que a igreja cristã jamais enfrentou. E por um lado, o dogma da Trindade vindica a ideia de que Deus é um, porque na doutrina da Trindade Deus é um, né, em relação a toda a discussão que a igreja tinha com os judeus, e ao mesmo tempo mantém a ideia de que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo têm essa conexão entre si, e isso vai ser debatido extensamente até se chegar à formulação do dogma de que Deus se manifesta em três pessoas, em uma única natureza divina, e aí Deus é três e é um ao mesmo tempo. Isso tem tudo a ver com a nossa discussão sobre a divindade e a humanidade de Jesus Cristo. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, nós não vamos fazer simplesmente uma exposição da história da doutrina. Nós vamos também, nos próximos vídeos, falar dos fundamentos bíblicos por detrás dessas discussões. Isso é importante dizer para a gente não ficar simplesmente numa discussão da história destas questões e perder de vista a discussão bíblica por detrás desses fatos, tá? E aí, nesse contexto como um todo, a gente vai ler aqui, ó, o subtópico:
Cristo como divino, beleza? Que vai ter um pouco dessa implicação aí, que Cristo é divino, Cristo é Deus, Cristo morre. O que acontece com o divino e com Deus em Cristo, que é Cristo e que Cristo é? Né? Então ele diz assim, ó, todos os cristãos, nas várias metáforas em que concebem o sentido da salvação, compartilham a convicção de que essa salvação foi a obra de nenhum outro ser que não o Senhor do céu e da terra. Os cristãos, em meio a todas as variedades de respostas para o pensamento gnóstico, tinham certeza de que o Redentor não pertencia a alguma ordem mais baixa da realidade divina, mas era Deus mesmo. O mais antigo sermão sobrevivente da Igreja Cristã depois do Novo Testamento começa com as seguintes palavras: Irmãos, temos de pensar em Jesus Cristo como Deus, como juiz dos vivos e dos mortos, e não devemos subestimar a nossa salvação, pois quando a subestimamos, também esperamos receber menos do que a salvação. O mais antigo relato sobrevivente da morte de um mártir cristão continha a seguinte declaração: é impossível abandonarmos Cristo ou adorar qualquer outro, pois ele, sendo Filho de Deus, o adoramos. O mais antigo relato pagão sobrevivente sobre a igreja descrevia os cristãos como se reunindo antes da aurora e entoando hinos a Cristo como a um Deus. A mais antiga oração litúrgica sobrevivente da igreja era uma oração dirigida a Cristo. Vem, Senhor, que está relatada em 1 Coríntios 16, verso 22. Essa era claramente a mensagem de que a igreja cria e ensinava que era Deus um nome apropriado para Jesus Cristo. Mas antes que essa crença e esse ensinamento se desenvolvesse na confissão da Trindade e no dogma da pessoa de Cristo, se passariam séculos de esclarecimento e controvérsia. E a relação dessa crença com a gama completa da doutrina cristã ainda tinha de ser definida. Bom, vocês devem saber que nem todos os cristãos acreditam que Jesus Cristo é Deus. Todavia, vocês também devem saber que a imensa maioria daqueles que se identificam como cristão identifica Jesus Cristo como Deus. E qual que é um pouco do problema disso? O problema disso é que, primeiro, Deus não é homem, homem não é Deus. Se você trata aqui o homem, no caso, como uma criatura caída, pecadora, mortal e etc e tal, Deus é o Criador, que é espírito, que é imortal. Você já tem essa distinção, vamos pensar assim. Aí quando você tem uma figura que faz mediação entre Deus e o homem e que carrega a natureza de Deus e de homem em uma só pessoa, mais cedo ou mais tarde você deve entender que escrutinar a natureza dessa pessoa vai ser assim, um ponto de reflexão teológica basicamente infinita. Então, o dogma da Trindade, que vai estabelecer um pouco mais de uma certa linguagem para se referir à relação entre Pai, Filho e Espírito Santo, as hipóstases, a pericorese, a ousia, aquela discussão toda assim, da história do cristianismo, ela vai se desenvolver em função dessa percepção de que esse homem que morre e ressuscita, ele é Deus, tá bom? E aí vai se precisar esclarecer um pouco o que se quer dizer com isso, o que isso tudo significa, tanto em termos assim das implicações teóricas dessa visão, quanto das questões práticas, né? Então esse cara era Deus e homem, e ele morreu e ele ressuscitou. Deus morreu e ressuscitou, é isso que vocês querem dizer? Não é isso que vocês querem dizer? É natural que surjam essas discussões, né? Por exemplo, ele era Deus e homem, então ele nasceu, esse que nasceu era Deus, esse que fez milagres era Deus e era homem, e etc, etc, etc. Então, todas as questões da vida, do ministério, da morte, da ressurreição de Jesus vão começar a ser discutidas desse paradigma do divino, né?
E isso vai se tornar assim, um debate gigantesco, de séculos, não vai ser da noite para o dia que esses entendimentos aqui vão se assentar numa, entre aspas, ortodoxia. E aí o Jaroslav vai escrevendo assim essa história, e é muito legal, né? E é interessante que, por exemplo, se você vê antitrinitariano falando sobre Jesus até hoje, século XXI, você percebe assim um pouco dessa linguagem, como se Jesus fosse divino, mas numa medida menor do que Deus mesmo, né? Do que o Deus Supremo. Por exemplo, o Testemunho de Jeová tem um pouco dessa ideia, né? Jesus era um Deus poderoso, mas Jeová é o Deus todo-poderoso, sempre querendo dizer que Jesus Cristo ele tem assim atribuído a si uma certa divindade, mas é uma divindade derivada, atribuída, não essencial, não natural, não eterna, como se Deus colocasse sobre a principal das suas criaturas um pouco desse estigma e tornasse essa criatura o seu representante, né? E que tem muito a ver com essa discussão até hoje aqui, né? Que a gente vê no cristianismo até hoje. Do que ele está falando aqui. Será que era Deus mesmo que apareceu na forma de homem ou era tipo um semideus, um demiurgo, alguém menor do que Deus? E o que o Jaroslav está dizendo é que desde o princípio a igreja cristã confessou que era Deus e Deus supremo esse que apareceu na pessoa de Jesus Cristo, né? Não era um Deus menor, não era um demiurgo, não era uma criatura a quem se atribui divindade entre aspas, era o Deus de verdade, o Deus do céu e da terra se apresentando como homem. Agora, naturalmente, essa convicção ia ter que ser discutida, ia ter que ser embasada, ia ter que ser formalizada, vamos dizer assim. Aí ele diz assim: pois aquele que a igreja chamava de Deus também era aquele cujo sofrimento e cuja morte na cruz representavam o fardo do testemunho da igreja, conforme o contexto de diversas dessas mesmas citações mostram, dessas citações que a gente citou aqui em cima, né? A declaração de que ele era Deus e que ele tinha sofrido trouxe à tona algumas das primeiras controvérsias doutrinárias da igreja. Então lembra, nós estamos trabalhando com um cristianismo que está se afastando um pouco da mentalidade do Novo Testamento, está dialogando com o pensamento grego, do Deus impassível, e agora está dizendo que Jesus Cristo era Deus, mas agora ele vai ter que lidar com a ideia de que esse Jesus Cristo sofreu e morreu, e o Deus impassível não sofre nem morre. Então essa é uma das principais dificuldades com essa discussão como um todo, e ela foi o start das primeiras discussões doutrinárias dentro da igreja, e nas palavras do Jaroslav Pelikan aqui, essa discussão aqui, ela se tornou a mais vigorosa da história da igreja. E o que eu estou querendo dizer com essa ênfase? Que nós estamos tratando com uma discussão essencialmente cristã. Está na base da própria discussão cristológica, que deu origem à discussão cristológica, a convicção que Jesus Cristo era Deus e ele morreu, tá bom? Então, para ninguém inferir a ideia de que pensar a respeito da morte de Deus na morte de Cristo é uma heresia abominável. Sim, muitos cristãos vão chegar a essa conclusão, a hora de pensar um pouco dessas coisas aí. Alguns desses cristãos serão movidos por preocupações genuinamente bíblicas, outros por preocupações filosóficas pagãs, como de resguardar a impassibilidade de Deus, onde ele não pode sofrer e não pode morrer. Mas isso aqui vai ter que ser muito bem escrutinado para a gente entender a posição de cada cristão, de cada dogma, de cada concílio que vai tentar esclarecer um pouco isso aqui na história do cristianismo, beleza? Aí ele fala assim, ó, Celso, um crítico, né, dos cristãos, falando por crítico pagão do evangelho, fez essa declaração do objeto do seu ataque e sustentou que o corpo de Deus não teria nascido nem precisaria comer. Os marcionistas, citando as palavras de Paulo em Romanos 8, verso 3, que ele veio à semelhança do homem pecador, protestavam contra a imagem de Cristo como homem com um corpo material e que sofre.
Os gnósticos ensinavam que Simão pareceu sofrer na Judéia, embora não tenha sofrido. Para Ptolomeu, o Salvador ficou impassível. E os evangelhos gnósticos tentavam pôr uma tela entre a pessoa do Salvador e a dor e o sofrimento descritos nos evangelhos. Mas o principal histórico de que a linha de demarcação entre a heresia e a ortodoxia não deveria ser tratada prematuramente, nem com precisão demais, é confirmado pela evidência de que esse, entre aspas, docetismo não estava confinado apenas aos gnósticos e outros hereges, mas estava suficientemente espalhado nas igrejas para evocar as reiteradas advertências dos primeiros cristãos. Embora a declaração clara de que seu sofrimento foi apenas um fingimento era o ensinamento dos gnósticos e foi fácil e rapidamente identificado como um pensamento herege, o exemplo de Clemente de Alexandria mostra que as tendências docetizantes, mesmo entre os crentes ortodoxos, deve ser considerada como uma das formas de se pensar em Jesus Cristo como Deus. Presta atenção no que o Jaroslav está dizendo. Ele está dizendo que quando a igreja saiu para pregar ao mundo, dizendo que Cristo era Deus, ele tinha morrido e ressuscitado, esse foi o ponto de ataque da parte dos pagãos. Então não é Deus, que Deus não ia nascer, não ia comer, não ia morrer, não ia sofrer. E esse pensamento gnóstico de que esse sofrimento era aparente, não real, não pertencia verdadeiramente à natureza divina dele, era uma fantasia, era um teatro, era algo que já era reconhecido como uma heresia dentro da igreja, mas muitos cristãos já tinham admitido a filosofia grega do Deus impassível e também já achavam que fazia um certo sentido fazer essa distinção entre o Cristo humano que sofre e o Cristo divino que não sofre, que vai conduzir à ideia de que o Cristo humano morre e o Cristo divino não morre. Tá? Eu não estou querendo dizer, entretanto, porém, que essa é a única base para se rejeitar a ideia de que o divino morre em Cristo. Tá? Podem existir outras bases de preocupações mais genuinamente bíblicas, como a perfeição de Deus, a natureza de Deus como espírito, as próprias questões trinitarianas podem impor uma certa dificuldade com essa ideia de que Deus morre na morte de Cristo. Mas a parte dessas discussões mais legítimas, tem um monte de convicção herética sobre esse tema que vem da filosofia, tá? E que aí vai usar a filosofia como base para dizer que Deus não pode morrer, então Jesus Cristo não pode morrer como Deus. E o resultado meio que inevitável disso é negar que Jesus Cristo era Deus, ou negar que Jesus Cristo realmente morreu. São duas heresias absolutamente graves. Se você nega a divindade de Cristo, ou se você nega que Jesus morreu, você é nada menos do que um herege. Essa é que é a realidade, tá bom? Beleza. E ele está querendo dizer aqui, inclusive, que mesmo entre os cristãos mais comprometidos e que foram considerados ortodoxos, naquele início da história cristã, tinha-se muita dúvida quanto a isso e tinha um certo docetismo, mesmo no meio dos crentes ortodoxos. Ele cita Clemente de Alexandria e as igrejas cristãs de uma forma meio que geral, né? Essa é uma questão bem legal, bem interessante. Aí ele diz assim: os problemas levantados pelo docetismo foram um tanto prematuros, pois as implicações mais sutis e profundas desses problemas tiveram de aguardar a criação de uma terminologia cristológica que fosse igualmente sutil. Eles tiveram que esperar o esclarecimento do problema mais fundamental, que não era a relação do divino em Cristo com sua vida terrena, mas a relação do divino em Cristo com o divino no Pai. Na fórmula de Atanásio, como é possível alguém não se enganar em relação à presença encarnada do Filho, se o indivíduo ignora totalmente a geração genuína e verdadeira do Filho pelo Pai? O exame da doutrina de Cristo esclareceu o pensamento e a linguagem da Igreja acerca desse problema anterior, e depois, com a ajuda de algo dessa mesma linguagem, voltou à questão da dupla proclamação, concernente a Cristo tanto como Deus como homem, tá? Quanto como homem.
Então vamos lá. O que ele está dizendo aqui? Que o docetismo ele surge já no início da discussão cristã sobre a cristologia, e esse foi um problema um pouco complicado, porque a igreja ainda não tinha uma linguagem para endereçar o tema. O próprio dogma das duas naturezas não tinha sido desenvolvido, a própria ideia da união hipostática não tinha sido desenvolvida, as próprias questões trinitarianas das hipóstases, da ousia, que Jesus tinha uma mesma natureza com o Pai, uma mesma natureza com o homem, era 100% Deus, 100% homem, não tinham sido desenvolvidos. Então a maioria dos cristãos não estava muito bem preparada para lidar com essa ideia. Inclusive para fazer a distinção, o Cristo humano morreu, mas o Cristo divino não morreu. Naquele começo, Cristo era entendido como humano e divino e morreu, que é a fé original cristã. Mas quando essa fé começou a ser atacada por paradigmas externos em função de conceitos de impassibilidade divina, filosofia grega, ataque de pagãos, e a filosofia grega entrando dentro da igreja, aí o cristianismo acabou usando toda uma linguagem platônica e filosófica para lidar com esses assuntos, que é uma das raízes um pouco do problema que a gente está enfrentando. Não é a única, quero enfatizar. Existem preocupações legítimas a respeito das implicações da morte de Deus em Cristo, que são bíblicas. A gente vai trabalhar com elas. Beleza? A eternidade de Deus, a divindade de Deus, o poder de Deus, a imortalidade de Deus, etc. e tal, que são coisas afirmadas na Bíblia, que não são fruto de filosofia grega. Mas a filosofia grega dificulta a nossa discussão. Igual, da mesma forma, o debate da imortalidade da alma. Entende? A Bíblia fala de imortalidade, mas não fala de imortalidade da alma. Mas aí o conceito grego, quando se impõe sobre o texto bíblico, cria um pouco de dificuldade no meio de campo na hora de explicar os textos bíblicos contra as visões heréticas aí de quem fica mesclando filosofia grega com a teologia bíblica. Beleza? Isso é importantíssimo de você entender. Acho que estou me fazendo entender, pelo menos assim espero. Então vamos lá. Aí ele continua dizendo aqui, vamos lá, o seguinte: Inácio, acima de todos, foi o que reconheceu que era abrir mão de coisas demais por causa dessa confissão. Assim ele insistiu que Cristo realmente nasceu, comeu e bebeu, realmente foi perseguido por Pôncio Pilatos, realmente foi crucificado e morreu, e realmente ressuscitou dentre os mortos. O Inácio de Antioquia aqui, ele está começando a perceber que quando essas discussões começam a relativizar se Deus morreu, se Deus não morreu, se Jesus é Deus, se Jesus não é Deus, ele está percebendo que está começando a ser caro demais você começar a fazer muita distinção em relação a isso, e aí ele vai lá e afirma a fé cristã, que é o quê? Cristo realmente nasceu, comeu, bebeu, sofreu, morreu e acabou. Aí ele diz assim: contudo, a própria existência do docetismo também é um testemunho da tenacidade da convicção de que Cristo tinha que ser Deus, mesmo à custa de sua verdadeira humanidade. Então, só para você entender um pouco mais, talvez você aí que me ouve nunca tenha estudado muito sobre docetismo. O que é o docetismo? O docetismo é uma heresia que vem do verbo grego dokel, que quer dizer parecer. Qual que era a convicção dos docetistas? Que Jesus era Deus e ele pareceu ser um homem, ele não foi um homem de verdade. Por isso, seu sofrimento e morte foram aparentes. Deus, que era a verdadeira pessoa ali, não estava sofrendo, não estava tendo nenhum tipo de dor, não estava morrendo, obviamente, etc. e tal. E essa é uma heresia que nega a humanidade de Jesus, tá bom? E, inclusive, o que o Jaroslav Pelikan está dizendo aqui, que a própria existência dessa heresia revela o quão importante era a noção de que Cristo era Deus na igreja primitiva. Né? Porque é exatamente isso. Então, já que ele é Deus, não pode sofrer, não pode morrer. Então, isso é um subproduto de uma noção mais fundamental, que é o quê? Ele era Deus. Né? Só que, veja, ele era Deus e ele morreu na cruz do Calvário, né? Ou você discorda que ele morreu? É engraçado, né? Ter que bater esse papo com um cristão. Você acredita realmente que Jesus morreu? Claro, também não quero minimizar a discussão da discussão aí da natureza humana e da natureza divina de Cristo em função da morte na cruz. Mas o fato é que se a gente pode afirmar que Jesus era uma só pessoa,
com natureza humana divina, essa pessoa morreu na cruz. Se você nega isso, você nega a cruz de Cristo, tá bom? Aquele que inclusive Paulo diz, né, que crucificaram o Senhor da glória, tá? Beleza, aí o que mais que ele diz aqui, ó? Os problemas levantados pelo docetismo, aliás, né, aqui ele volta a reclamar lá da questão da terminologia não ser muito sutil e tudo mais, e que aí primeiro a igreja começou a ter que estudar esse assunto para depois voltar a proclamar que Jesus era Deus e homem. Aí ele continua aqui, ó. No esforço cristão para fornecer o alicerce bíblico e a definição teológica para a doutrina de que Cristo é Deus, discernimos pelo menos 4 conjuntos de passagens do Antigo Testamento que, quando interpretadas pelo método apropriado e combinados com suas contrapartes do Novo Testamento, falam de Cristo como divino, beleza? Então ele fala aqui que existem várias passagens do Antigo e do Novo Testamento que, se você entender corretamente, vão ter por implicação a ideia de que Cristo é Deus. Aí ele fala, são as passagens de adoção que identificam um ponto no tempo no qual Cristo revelou o ser divino, que indicam que a condição de Deus foi conferida ao homem Jesus Cristo, como o batismo, a ressurreição. Por um outro lado, você tem as passagens de identidade, que falam de Javé como o Senhor e fixam uma simples identificação de Cristo com Deus. Lembra lá, por exemplo, de Isaías, né? Eu sou Deus e não há Salvador além de mim. Se Jesus é o Salvador, Jesus é Javé e não há Deus e Salvador além dele, tá? Também existem as passagens de distinção que fazem diferença entre o Senhor e o Senhor, como o Salmo 110, por exemplo, e que tratam algumas diferenças entre ele, por isso a gente pode falar que um é o Senhor chamado de Pai, outro é o Senhor chamado de Filho, outro é o Senhor chamado de Espírito, mas no final é um só Senhor, né? E também alguns que fazem as passagens de derivação, que se referem ao Pai como maior do que o Filho, ou usando títulos como Anjo, Espírito, Logos e Filho, que sugerem que Jesus Cristo veio enviado de Deus e em algum sentido podem indicar que ele era algo menos do que o próprio Deus. Então, o que o Jaroslav está dizendo aqui é o seguinte, é que se você bem entender essas discussões aqui, você mais cedo ou mais tarde vai chegar na doutrina da Trindade, onde Jesus Cristo é identificado com Deus, mas ele também é enviado da parte do Pai para se tornar homem, e como homem, ele aparenta ser algo menos do que Deus, porque ele morre, ele sofre, ele come, ele tem dúvidas, né, no contexto aí do dia da sua volta, ele cresce em conhecimento e Deus não cresce em conhecimento e coisas desse tipo, tá? Então, nessa própria discussão, você vê que existem passagens que aparentemente deixam muito claro que Jesus é Deus, outras que impõe alguma dificuldade dessa discussão se Jesus é Deus, que tem tudo a ver aí na base da discussão trinitária ou antitrinitariana também, né? Beleza, então legal a gente colocar essas coisas aí. Aí ele diz assim, o primeiro grupo de passagens fornece a base para a definição da cristologia adocionista. Jesus é visto como o homem que Deus elegeu para seu, aquele em quem a divindade ou o Espírito de Deus habita, e que depois de ser testado foi adotado por Deus e favorecido com pleno domínio. Harnack, de forma relevante, acrescenta: só uma obra que afirma explicitamente a cristologia adocionista foi preservada para nós em sua totalidade, que foi o livro O Pastor de Hermas, né? Que não entrou no cânon, mas quase entrou, inclusive, tá? Aí ele diz assim, é difícil provar ou refutar a declaração de que o pastor de Hermas era adocionista em sua doutrina, por causa da linguagem confusa do livro, e por causa dos problemas literários em determinar sua origem e composição. As declarações do Novo Testamento, como as de Pedro em Atos capítulo 2, versos 32 a 36, entretanto, podem ser lidas como adocionistas. Uma tradição difundida do texto do Novo Testamento, apoiada por evidência de manuscritos, versões e citações anteriores dos pais ortodoxos, traduziu a palavra dita na nuvem no batismo de Jesus como o decreto do Salmo 2, verso 7. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. E os ebionistas também liam esse texto desse jeito, em apoio a seu ensinamento de que Jesus era apenas um homem favorecido com poderes especiais do Espírito.
Então essa ideia adocionista, ela também tem um pouco dessa discussão, se Jesus ele era Deus ou se ele foi identificado como tal em função de uma fidelidade no momento específico lá do seu batismo, ou mesmo na sua ressurreição. E os ebionitas também se aproveitavam desse tipo de ideia para pregar a sua doutrina. O ebionita era basicamente o oposto do docetista. O ebionita era aquele que acreditava que Jesus não era Deus, mas era homem, mas que Deus, tipo assim, deu uma autoridade para esse homem acima dos demais e que tipo, foi confundido como Deus, né? Basicamente essa é a discussão lá dos ebionitas, né? Numa simplificação aqui, obviamente. Aí ele diz assim, Paulo de Samosata, por sua vez, aparentemente, também via o batismo de Jesus como o evento decisivo da filiação divina. Paulo abraçou percepções vis e pobres em relação a Cristo, contrárias ao ensinamento da igreja, a saber, de que ele em sua natureza era um homem comum. E Paulo de Samosata ensinava que Jesus Cristo era de baixo, não vinha do céu, né? Portanto, a união de Jesus e do Logos não era ontológica, mas análoga à união do cristão entre o homem interior e mesmo da relação do Espírito Santo com os profetas do Antigo Testamento. A rendição de Paulo a essa doutrina parece ter sido mais cuidadosa que as versões anteriores da teoria que tinham sido. Embora Teódoto, o sapateiro, tenha sido condenado por ensinar que Cristo foi apenas um homem, Paulo incorporou uma doutrina do Logos em suas teorias e lhe deu um fundamento exegético mais adequado. Em meados do século III, a ortodoxia cristã ainda não tinha uma fórmula teológica de pensar Jesus Cristo como Deus, muito menos uma fórmula para descrever a relação entre o divino nele e seus dias na terra. Mas a ortodoxia era bastante clara em sua própria mente, para identificar esses ensinamentos como percepções vis e pobres a respeito de Cristo e sua relação com Deus. Então, a heresia cristológica já estava começando a tentar explicar Jesus e negar a sua divindade, e os cristãos já tinham a noção de que Jesus era divino, era o próprio Deus. E aí a treta vai começar e vai se avançar por séculos e séculos. Aí ele diz assim, embora hoje o adocionismo seja mais comumente denominado de monarquismo adocionista ou monarquismo dinâmico, o rótulo de monarquista parece ter sido inventado por Tertuliano para designar aqueles que, declarando que mantemos a monarquia, protegiam a monarquia da divindade, ao enfatizar a identidade do filho com o pai, sem especificar a distinção entre eles com igual precisão. Então, hoje, a gente considera o monarquista o herege, mas no começo esse termo era usado para falar do ortodoxo, que falava que o que era o rei? Era Deus homem, Deus Cristo, mas não explicava muito bem qual que era a diferença entre o pai e o filho, no caso, né? Ou seja, nós estamos falando de um tempo onde a doutrina da Trindade ainda não está mais bem desenvolvida, vamos dizer assim, como ela vai ser mais bem desenvolvida com o passar dos séculos, tá? Ela vai ser mais bem definida em termos de linguagem e conteúdo do que era nesse começo aqui, né? Tanto que aqui a gente não está falando de duas naturezas, de união hipostática, de pericorese, de hipóstase e nada do tipo ainda, tá? Mas nós vamos falar de tudo isso. Beleza, aí ele fala assim, ó... No entanto, Tertuliano, no mesmo tratado, admitiu que pessoas simples entre os cristãos, que são sempre a maioria dos fiéis, recuam diante da economia, ou seja, da distinção entre o pai e o filho. Ele admitiu que até mesmo cristãos ortodoxos podiam falar da relação da Trindade de maneira a enfatizar a monarquia em detrimento da economia. Esse julgamento é fundamentado nas fontes, sobretudo se prestarmos atenção ao que foi denominado de teologia inológica da congregação, cuja característica é se deleitar na contradição. Quer eles estejam citando hinos de fato e liturgias, quer não, muitas das passagens desses escritores cristãos soam como um monarquismo modalista e também soam como fragmentos de linguagem de adoração. Por exemplo, ele que é impassível sofre, mas não se vinga. Ele que é imortal morre e não diz uma palavra, escreveu Melito de Sardes. O próprio Melito de Sardes escreveu também. Ele que apareceu como cordeiro permaneceu o pastor. Inácio, com palavras parecidas, louvou o invisível que por nossa causa se tornou visível. O impassível que se tornou sujeito ao sofrimento por nossa conta. E por nossa causa tudo aguentou. Frases como Deus nasceu, Deus sofreu ou Deus morto
tinham se estabelecido de tal maneira do uso irrefletido dos cristãos que até mesmo Tertuliano, mesmo em toda a sua hostilidade aos monarquistas, não conseguiu deixar de falar dessa maneira. Coitado de quem pensa que a discussão sobre a morte de Deus é uma heresia abominável, né? Sim, essa visão ela vai ser adiante denominada como herética, porque vai se atribuir a morte de Cristo unicamente à sua parte humana e não à sua divindade. Sim. Mas é importante você entender que a discussão aqui é a origem do cristianismo, onde os cristãos estavam cantando e louvando a Deus, o imortal que morreu, né? O Deus morto. E engraçado que aqui também entra essas questões de impassibilidade. O impassível que sofreu por nós, né? Que é para se deleitar na contradição, conforme diz o relato aqui, né? Ele que é impassível sofre, mas não se vinga. Ele que é imortal morre, mas não diz uma palavra, né? Que é exatamente as primeiras tentativas dos cristãos de pegar essa linguagem bíblica a respeito de Cristo e tirar as primeiras conclusões. Fica óbvio que Cristo é Deus, então tudo que aconteceu com Cristo aconteceu com Deus, tipo, morreu. Mas, naturalmente, essas questões vão se tornar mais complicadas à medida que as pessoas vão começar a refletir sobre isso, entender que essa linguagem tem implicações e tentar recuar um pouco das implicações mais negativas, que também poderiam ser usadas por hereges aí para pregar bobagem. Aí ele diz assim: essa linguagem litúrgica encontra eco na exegese das passagens de identidade. A salvação realizada por Cristo era a obra de Deus. Não por um intercessor nem por anjo, mas pelo próprio Senhor, diz Isaías 63, verso 9. Aí ele diz assim: em um sentido simples e não diferenciado, Jesus Cristo era o Salvador. Cristo era Javé, que é o tetragrama, né, do Antigo Testamento. A aplicação do Salmo 96, verso 10, aliás, do Salmo 96, verso 10, por meio de um midrash cristão, diz que o Senhor reina da árvore. Foi interpretada em oposição aos judeus para ter o sentido de que o Senhor tinha vindo e estava reinando da cruz. E em oposição aos hereges, para afirmar que aquele que veio em Cristo e reinava da cruz não era ninguém menos do que o Deus Supremo. Beleza? Legal. Os cristãos, mesmo quando identificavam os títulos Deus e Senhor para Cristo sem qualificação nenhuma, também insistiam que a unidade de Deus não tinha sido comprometida, mas ao contrário, tinha sido vindicado pelo que tinha acontecido na vinda do nosso Deus Jesus Cristo. Em sentido derivado ou metafórico, o termo Deus podia ser aplicado às criaturas, como por exemplo no Salmo 82, verso 6. Mas quando a igreja aplicou esse termo a Cristo, ela não estava debatendo pelo nome Deus, nem por seu som ou forma de escrever, mas pela própria substância que pertence ao nome. Fantástico, né? Então o que acontece? A igreja identificou Cristo como Deus, e não é assim Deus derivado, como que fala os falsos deuses, ou vós sois deuses, ou o próprio diabo é chamado de Deus deste século. Não. Quando o cristianismo discutiu se Jesus era Deus, estava falando do Deus supremo, não desse Deus derivado ou demiurgo aí da fantasia de antitrinitarianos e testemunhos de Jeová e gnósticos aí da vida, tá bom? Beleza, aí fala assim: em relação à aparência histórica de Cristo, essas fórmulas eram inteligíveis e interpretadas religiosamente, e até mesmo inteligentes, mas isoladas da aparência histórica de Jesus Cristo, elas soam como o tagarelar de um idiota. Pode-se dizer que a identificação simplista de Jesus Cristo como Deus, como uma expressão litúrgica ou como ferramenta exegética, faz um determinado tipo de cristão. No entanto, surgiram grandes dificuldades quando essa identificação foi transposta da crença para o ensinamento, e surgiram dificuldades ainda maiores quando ela foi transposta do ensinamento para a confissão.
Alguém podia falar dessa maneira quando se ajoelhava para orar, mas era mais difícil fazer isso quando estava em pé para ensinar ou sentado para escrever. Isso ficou evidente no monarquismo modalista, que pode ser definido como um esforço para fornecer uma linguagem teológica para a linguagem da devoção. Declarando passagens bíblicas como as que acabamos de citar, usando só uma classe de passagens, a saber, aquelas que não faziam distinção entre o pai e o filho, os monarquistas modalistas debatiam que ali existe um e o mesmo Deus, ora chamado de pai, ora de filho. Aí ele diz assim, que esse Deus foi aquele que apareceu para os patriarcas e se submeteu ao nascimento de uma virgem e conversou como homem entre os homens. Por conta de seu nascimento que tinha acontecido, confessou para os que o viram ser ele mesmo filho, e ao mesmo tempo em que podiam recebê-lo, ele não escondeu de que de fato ele era o pai. Tanto o monoteísmo quanto a divindade de Cristo foram salvaguardados, mas permaneceu uma não distinção entre Pai, Filho e Espírito Santo. A criação e a salvação foram obra de um e o mesmo Deus, que, de acordo com o modo monarquista de pensar, derivava do tempo do seu aparecimento, que ora ele podia ser chamado de Pai, ora de Filho, ora de Espírito Santo. Legal. Então o que está acontecendo aqui? Esse pessoal está começando a refletir sobre a cristologia, está começando a criar a heresia modalista, monarquista, onde se fala que, na verdade, assim, só tem um Deus, mas uma hora ele aparece como Pai, outra hora como Filho, outra hora como Espírito Santo. Isso resguarda a divindade de Cristo, resguarda o monoteísmo, mas ao mesmo tempo cria dificuldades com a ideia de que Jesus falava do Pai como outro, né, e fazia referência ao Pai, orava ao Pai, chamava o Pai de Deus. E também com o Espírito Santo, porque Jesus era cheio do Espírito Santo, foi por ele guiado ao deserto. Depois ele fala que ele vai voltar ao Pai e ele vai pedir para o Pai daí enviar o Espírito, fazendo essas diferenciações. Então, nesse estágio do estudo da doutrina cristã, o que está acontecendo aqui? Essas heresias cristológicas estão surgindo como forma de tentar explicar os dados da revelação, e aí a doutrina da Trindade vai ser desenvolvida exatamente para tentar responder um pouco desses problemas, né? Dessas dificuldades aí de como que você deve interpretar a relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? Legal. A gente não vai fazer assim uma digressão muito grande sobre a doutrina da Trindade nesta série, porque não é necessário. Aqui a gente está trabalhando num paradigma trinitariano, mas para quem gosta dessas discussões é bom vocês ficarem ligados como que essa história aconteceu e está acontecendo aqui durante muitos séculos, discutindo essas coisas desde o começo da história cristã. Beleza? Ok, legal. Aí ele fala aqui, essa doutrina da relação entre Cristo e Deus, entendida como está, ou seja, como Hipólito e Tertuliano a registraram, revela ter sido uma sistematização de uma crença cristã popular. Ela também revela ter sido um tanto ingênua. Se acreditarmos nos registros posteriores, apareceu uma versão mais sutil desta na teologia de Sabélio, que é o sabelianismo. Disse-se que Sabélio avançou além da linguagem ingênua ao postular uma sucessão mais precisa das manifestações do Pai, do Espírito, aliás, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele diz assim, Epifânio citou Sabélio dizendo, temos um Deus ou três? Se tivermos um, as palavras de Isaías 44, verso 6 também se aplicam a Cristo. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e o último, além de mim não há Deus. Sabélio designou esse ser como Deus, como Filho, Pai. Disse que ele, ligando a sua doutrina da ideia de Deus como luz e do Filho de Deus como radiação, usa a imagem do Sol concebido como uma essência em três energias, a luz emanada, o calor e o astro, né, o Sol, como uma analogia para a sua visão da Trindade. Ele também foi citado dizendo que da mesma maneira que há três tipos de sons, mas um é o mesmo Espírito, também o Pai é o mesmo, mas expandido no Filho e no Espírito. Se esse relatório um tanto dúbio for acurado, a noção de expansão poderia ter sido uma forma de evitar as óbvias desvantagens de qualquer teoria da relação entre Cristo e Deus, a qual falta um dispositivo para distinguir entre eles. Então o que o Jaroslav Pelikan está dizendo é que o sabelianismo surge nesse contexto como mais uma forma de tentar aprofundar esse modalismo, mas que ainda assim o modalismo não é a resposta para
a discussão aqui sobre a doutrina de Cristo, a cristologia e tudo mais. Beleza? Fechou. Aí, para a gente terminar, que está chegando quase em 1 hora esse vídeo, e eu duvido que vai ter mais do que 200 pessoas que vai ver esse vídeo até o final, o que para mim já é uma audiência gigantesca, né? Porque 200 pessoas é praticamente 2 salas de teologia aí de 3º grau cheias, né? Então, tá bom para quem assistir inteiro. Aí, para terminar, ele diz assim, ó, essa desvantagem de Tertuliano e Hipólito, a Epifânio e Pseudo-Atanásio, no 4º discurso contra os arianos, foi o fardo da polêmica contra essa posição. O ponto básico da polêmica foi declarado por Tertuliano. Ainda que um Deus não fosse também dessa forma, Pai, Filho e Espírito, que eles são todos o um, a saber, pela unidade da substância, apesar de o mistério desta economia não obstante estar protegido, o que dispõe a unidade na Trindade apresentando Pai, Filho e Espírito como 3 e no entanto, não 3 em qualidade, mas em sequência, não em substância, mas em aspecto, não em poder, mas em manifestação. Ou como Tertuliano, de forma mais sucinta, acusou Práxias de expulsar o Paracleto e crucificar o Pai. Então, o que está acontecendo aqui? O cristianismo está refletindo sobre essas discussões. Essas discussões são pesadas, são complicadas, e tem gente surgindo querendo explicar. E aí o Tertuliano pega o modalismo e leva ele à consequência lógica. Então é um Deus só, que ora se manifesta como Pai, ora como Filho, ora como Espírito. Então você crucificou o Pai, porque mais cedo ou mais tarde esse Deus vai ser crucificado. Então você está crucificando o Pai. Sendo que, né, na visão cristã, quem foi crucificado foi o Filho de Deus, não o Pai. A discussão, por exemplo, de que o Pai estava em Cristo, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, é importante. Ela vai ser, inclusive, crucial nas nossas discussões sobre a morte ou não morte de Deus, beleza? Seja como for, é importante entender que na cruz estava Deus Filho, não Deus Pai ou Espírito Santo, ainda que a gente pode ter uma visão da unidade da Trindade, e aí nesta visão a gente pode dizer que Deus Trindade estava em Cristo. Mas isso ainda é um pouco prematuro no momento em que a gente está dessa discussão, tá? E a gente pode concluir dessa forma e pode também ver as objeções que há em relação a esta questão. Porque daí, se assim for, Cristo morrendo na cruz é a Trindade morrendo na cruz, e aí a Trindade morrer é um problema grave, né? A divindade de Cristo morrer na cruz já é grave, porque é uma questão complexa e difícil. A Trindade morrer na cruz é mais grave ainda. Tá? Inclusive, por causa disso, é que a maioria dos cristãos recua de dizer que a divindade morreu e só morre a humanidade de Cristo e não a divindade nem de Cristo, muito menos a Trindade. Beleza? Mas eu estou avançando um pouco na discussão só para vocês entenderem onde que essa implicação chega. Mas aqui o Tertuliano, né, no caso, ele já está antevendo um pouco dessas questões e já começando a dialogar com os hereges, tendo implicação. Você está querendo então que é o Pai que está sendo crucificado? Legal, bem interessante. Aí ele fala assim, que todo esse esforço para esclarecer a relação entre Cristo e Deus parece ter sucumbido no mesmo lugar em que sua ovelha negra, a especulação pluralista de Marcião e dos gnósticos, o foi, a saber, na crucifixão e morte daquele que era chamado Deus. Por causa desse ponto específico e complicado, foi que a cristologia e a doutrina da Trindade precisaram ser desenvolvidos. Só existe doutrina da Trindade porque um dia os cristãos tiveram que refletir sobre Cristo, Deus morto na cruz. A resposta padrão dos cristãos é que Cristo vai ter 2 naturezas, a natureza humana vai morrer e a divina não. Mas o fato é que essa própria, entre aspas, resposta para esse mistério é fruto do pensamento a priori de que Cristo é Deus e morre na cruz. E morre, obviamente, como Deus, né? Pelo menos assim, num primeiro momento, num primeiro sentido. E se não for assim, vai ter que ser explicado por que não é assim. Porque senão você pode acabar negando que Cristo é Deus. Como é que você mantém que Cristo é Deus, que Cristo morreu na cruz e Deus não morreu? Você precisa entender a dificuldade. E nós estamos
no começo dessa discussão ainda, tá? Aí eu vou terminar lendo aqui mais o último parágrafo, tá? Esse ensinamento de que Deus Cristo foi crucificado e morto contradizia totalmente a doutrina da impassibilidade de Deus. Noeto, de acordo com Hipólito, raciocinava assim: preciso, uma vez que um Deus é reconhecido, tornar esse um sujeito do sofrimento, pois Cristo era Deus e sofreu por nossa causa, sendo ele mesmo Pai para poder nos salvar. Esse, respondeu Hipólito, era um dogma imprudente e audacioso, de que o Pai é ele mesmo Cristo, e ele mesmo Filho, e ele mesmo nasceu, ele mesmo sofreu, e ele mesmo se ressuscitou. Tertuliano, levando essa posição a inevitáveis consequências, argumentou que os monarquistas, ao contrário de suas intenções, é que terminavam separando um Deus do outro, quando aboliram a distinção entre o Pai e o Filho. Porque Romanos 8, verso 11 dizia: aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida a vossos corpos mortais. Como se houvesse outro ressuscitador além do Pai, que morreu, e do Pai que foi ressuscitado. E se esse for o caso, aliás, for o caso de que Cristo que morreu ser o Pai. Então o que Tertuliano está dizendo? Ele está pegando o modalismo e destruindo o modalismo com base em Romanos 8, verso 11. Você está dizendo que é um só Deus que se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo? Então o Pai morreu, o Pai se ressuscitou a si mesmo, aliás, foi ressuscitado, mas quem que ressuscitou o Pai? Não tem como. São três manifestações de um Deus só. Porque, por exemplo, se você mantém a ideia da Trindade, de que é Pai, Filho e Espírito Santo, em tese poderia se abrir a ideia de que Deus, o Filho, morre e aí o Pai e o Espírito Santo o ressuscitam. Tem um pouco da discussão se Jesus ressuscita a si mesmo, a gente vai entrar nessa discussão durante a série também, tá? Mas no caso do modalismo, você não tem o que fazer. Você precisa, de fato, pregar uma tremenda de uma bobagem aí, né? O Pai morreu e ressuscitou, mas quem foi que ressuscitou o Pai se ele não estava ressurreto como o Espírito Santo numa terceira etapa da sua existência? Então o Tertuliano já destrói o modalismo aqui. Aí ele termina dizendo assim: o comentário de Tertuliano, imediatamente depois disso, foi: silenciemos essa blasfêmia do modalismo, né? Silenciemos. Basta dizer que Cristo, o Filho, morreu. E isso só porque assim está escrito. Ó, a gente admite que teve um aí desses três que morreu, o Filho. E do resto a gente não fala, porque se falar é blasfêmia, né? De dizer que o Espírito Santo morreu na cruz, ou o Pai morreu na cruz, etc. e tal, né? E aí a discussão se o divino no Filho morre ou não morre, daí é uma outra discussão que vai amadurecer ao longo dos próximos séculos. Beleza? Galera, eu agradeço demais aí a quem está acompanhando essa maluquice toda dessa discussão. Essa é uma discussão muito pesada, muito difícil, muito complicada, mas eu estou me esforçando para trazer ela de forma mais didática possível para vocês. Mas o que fica claro aqui nesse vídeo é a ideia de que a reflexão sobre a morte de Deus na morte de Cristo, ela dá origem à cristologia e à doutrina da Trindade. Ela não é uma negação da cristologia ou da doutrina da Trindade. Lembra que no debate o Elias Soares tentou fazer com que a minha reflexão sobre Cristo morrer por inteiro como Deus e homem tinha por implicação que eu não acreditava na Trindade e blá blá blá? É o oposto. É essa reflexão que vai dar origem à doutrina da Trindade, tá? E aí, quando a gente estabelecer um pouco melhor a doutrina da Trindade, aí a gente vai poder dizer com um pouco mais de clareza em que sentido é possível dizer que Deus morreu na morte de Cristo e em que sentido pode ser legítimo dizer que a divindade não morreu na morte de Cristo, em função de algumas questões que também são importantes e são legítimas da gente considerar. Beleza? Então, no próximo vídeo a gente vem de estudo da Bíblia e menos estudo da história da teologia. Até lá, se Deus quiser. Um abraço.